Eu vou relatar o que eu vi. Escreve, porque o que eu estou dizendo vai acontecer. Aí eu via documentos sendo juntados. Mais uma vez eu vi o nome escrito, máfia. E no meio eu vi libertação e o nome Brasil. Deus mandava dizer, preparem-se Brasil, porque a hora está chegando em questão de dias. Eu vi jornais pararem, mundialmente falando, pararem por mais de 72 horas só para falar sobre Estados Unidos e Venezuela. Depois que começar, em 3 meses, irá tomar OMS. Tudo o que acontecer na Venezuela, da mesma maneira, se sucederá no Brasil, sem tirar um pingo, nenhum detalhes. A qualquer momento, por 72 horas, os jornais mundialmente falando vão divulgar uma notícia grande, gigante, entre os Estados Unidos e a Venezuela. Eu vi um fogo, e esse fogo era ensurdecedor. Como se fosse um maçarico. Quando o maçarico, os seus atos feitos, que estão escondidos há décadas, venham à tona. É com muita pressa que Deus vai agir. Ainda este ano. O Senhor muda o tempo e as horas, remove reis e estabelece reis. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na tarde deste domingo, 19 de outubro de 2025, traz mais uma grande palavra profética para a nação brasileira, mais especificamente para o Brasil, Venezuela e Estados Unidos. O apóstolo diz que em poucos dias uma máfia será descoberta e que a partir de hoje Donald Trump terá ações mais enérgicas contra algumas nações. O apóstolo diz também que dentro de 72 horas acontecimentos irão vir à tona envolvendo os Estados Unidos contra a Venezuela e que Deus irá agir com muita pressa ainda este ano dentro da nação brasileira. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante, então já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma forte revelação dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Gente, literalmente, eu tive um arrebatamento. Não foi de sentido, foi de espírito. Aconteceu já 2 vezes nesses últimos 2 meses. 2 ou 3 meses, aconteceu 2 vezes. E nesta data, da madrugada do dia 19 de 10 de 2005, foi uma das vezes. E eu quero contar com a riqueza de detalhes tão grande para que não possa ficar dúvidas para quando for amanhã ser lembrado dessa live por 30 anos ou mais. Eu vou relatar o que eu vi nesse arrebatamento de espírito. Eu acordei e falei para minha esposa, olha, eu tive um arrebatamento de espírito. E estou me lembrando do que Deus me mostrou aos poucos. E fiquei na cama até o presente momento às 14h50. 14h50 me levantei e fui tomar um banho. Porque eu precisava recapitular tudo o que Deus me mostrou, porque é um documentário. E vai ser o documentário praticamente final. Praticamente esse documentário será o final. Me vinha nas minhas mãos, tipo uma plancheta com papel branco. Aí o Senhor dizia, escreve aí.
Eu escrevia, via, ouvia e escrevia. Via, ouvia e escrevia. Via, ouvia e escrevia. E relata na tua live. Agora grave com um pare de gravar. Eu via. E o senhor dizia, esse aqui é um documentário. Ofício de número 1. Documentário, ofício de número 1. E aí, eu escrevia documentário, ofício número 1. Espiritual. Lembra que em 2024 você começou a falar, grava, que tudo que acontecer na Venezuela irá suceder-se igualmente no Brasil? Eu digo, lembro, tudo que acontecer na Venezuela sucederá igualmente no Brasil. Isso você começou a falar em 2024, novembro e dezembro. De lá para cá, centenas e centenas de vezes. Escreve nesse ofício. Tudo que acontecerá na Venezuela sucederá igualmente, sem mudar uma vírgula, no Brasil. E eu escrevi. E aí, como eu estava relutando com aquilo, mas se isso não acontecer, o senhor me tira dessa missão, desse local. Por quê? Porque é muita responsabilidade. Eu digo, quando eu ia dizer, o senhor escreve que acabe a minha prova. Eu escrevi. E aí abriu-se uma visão na minha frente, e eu vi os Estados Unidos da América, e eu via aquele empresário brasileiro, Wesley Batista, é isso o nome dele? E via o governo Biden nesse arrebatamento de espírito. Joesley Batista. Olha o que eu te mostro, escreve. Eu fui escrevendo e escrevendo como eu estava, eu vi o Joesley Batista e vi o governo Biden. Vi os papéis, esses papéis chegando ao governo americano, ao presidente dos Estados Unidos e ao Marco Rubio. Alguns papéis, eram alguns. Vi ele, Joesley Batista, Cleuton Reis, e vi o governo Biden e a Câmara, a vice-presidente de Biden, Kamala Harris. Algumas coisas que poderão vir à tona ou já descoberto pelo governo americano. A primeira parte foi essa, de onde eu me lembraria desse tal de Joesley Batista. De onde eu me lembraria disso? Se não fosse Deus mostrando. Escreve, porque o que eu estou dizendo vai acontecer. O que eu estou dizendo vai acontecer. E eu escrevi. E conta na riqueza de detalhes na live. Não rodeia muito. E aí, eu estou aqui fazendo o que Deus mandou. Não esquece de deixar o teu like, a tua curtida, por favor. Aí eu via documentos sendo juntados, e esse cara, esse tal de Joesley Batista, né, do governo Biden e Kamala Harris, e algumas coisas vindo ali, e se tornando notícias. E aí, mais uma vez eu vi o nome escrito, isso é para ficar em documentários, máfia. Assim como a máfia italiana, máfia russa, máfia chinesa, máfia. E via essas máfias instaladas em governos espalhados pelo mundo todo. Sobre essa máfia, eu já venho dizendo há mais de 30 dias, quando eu comecei a ver pela primeira vez, 30 dias antes dessa data
19 de 10 de 2025. 19 de 10 de 2025, 30 dias antes. Mas agora eu vi mais claro. Eu vi uma água que jorrava sobre o nome que estava encoberto, máfia, e esta água era cristalina e vinha do céu, e esta água tirava toda a crosta que encobriam aquele nome ser investigado e aquilo ser dito. Quando essa água descia, e essa água clareava este nome máfia, trazendo as coisas ocultas, e subia como se estivesse submergido, né, em umas profundezas, e subia e vinha as claras, na luz, na superfície. E vinha isso. Passando-se isso, eu via ações fortíssimas, poderosíssimas, como não se viu desde o primeiro mandato de Donald Trump e nem tampouco no mandato de John Biden, o Biden. E vi aqui nesse governo. Vi a América Latina sendo mudada. América Latina sendo mudada. Todos os conflitos que Donald Trump se meter, Deus irá dar a vitória. Deus irá dar a vitória. E no meio eu vi libertação e o nome Brasil. Libertação e o nome Brasil. E embaixo do nome libertação e o nome Brasil, Deus mandava dizer: preparem-se, Brasil, porque a hora está chegando em questão de dias. Será muito rápido. Um anjo de luz descia, e eu via isso na Venezuela. Eu vi jornais pararem, mundialmente falando, pararem por mais de 72 horas só para falar sobre Estados Unidos e Venezuela. Por mais de 72 horas. Porque vi o nome 72 e vi todos os jornais mundialmente falando. Para divulgar Venezuela. Era como se fosse quando um Papa morre, para todos só para divulgar aquela imagem do Papa e chama-se toda a atenção para o Vaticano. Era da mesma maneira, mas era Brasil e era Estados Unidos e Venezuela. E Deus dizia o seguinte: diga para os seus seguidores gravarem e não deixar cair uma só palavra da qual eu vou usar a sua boca. Porque o que eu estou falando aqui, e falo da sua boca desde novembro de 2024, é impossível aos olhos de qualquer cientista político ou geopolítica, eu não sei o quê. É impossível, mas vai acontecer. Essa é a prova do que eu tenho contigo. E aí eu olhei aquilo com um pouco de temor, mas olhei. E o nome brilhava bem forte: Libertação do Brasil. Está chegando. Peçam para se preparar. Peçam para se preparar. E dê um conselho a eles, diga que sou eu estudando. Que parem de ver política, deputados e senadores, porque isso está abolindo com o psicológico deles. Parem de ver políticas com deputados e senadores, porque isso está abolindo com o psicológico deles. O psicológico de vocês. E de muitas pessoas no território nacional brasileiro. E o recado está dado. Mas escute bem. Eu vi uma mão de Deus Todo-Poderoso. Uma mão de Deus barrando algo. Que eu acredito que esse algo poderá ser um pouco mais na frente.
Eu peço a Deus até autorização para não falar sobre esse algo agora. E esse algo que eu vi, enquanto eu parava aqui, falei que em silêncio, era eu conversando com Deus, pedindo a Deus para não tocar nesse assunto agora. E esse algo que eu vi era algo espiritual por completo. Era um negócio muito difícil de se relatar, mas eu tenho que relatar, não posso engolir. Vocês lembram da Covid-19? Não tinha, esse algo é algo gigantesco, mas não tem nada a ver com a Covid-19. Porque ela se dá completamente espiritual nessa área que eu vou dizer. Era um surto psicológico. E esse surto psicológico, eu creio que seja depois de tudo isso, porque é muita coisa para acontecer junto, no mundo todo, burindo com o psicológico das pessoas. E quem não tiver Deus, mesmo agarrado com Deus, poderá sofrer esse dano, que será algo tão grave, que será como se fosse uma pandemia, que as organizações das Nações Unidas, as organizações de saúde mundialmente falando, eu não sei como é o nome dessa organização de saúde mundialmente falando, falsificar completamente, sem nenhum poder, nem sabedoria alguma, nem inteligência, para poder resolver esse caso de surto psicológico, que irá crescer depois que começar, em 3 meses, irá tomar OMS. Benjamin, obrigado, Benjamin. OMS. Que nessa OMS vai saber, depois que esse surto começar, no mundo todo. E aí o Senhor encerrava dizendo o seguinte, uma parte. É a minha vinda. Faltam poucos anos. E se eu não colocasse Donald Trump na cadeira presidencial dos Estados Unidos, a nova ordem mundial tinha crescido em países da esquerda, comunistas e ditadores espalhados pelo mundo, tirando o próprio querer, as pessoas não iam ter mais querer de nada. E eu barrei a nova ordem mundial, e eu escrevia. E conta em detalhe na tua live. Conta em detalhes na tua live. Nós devemos orar, porque quando chegou nesse surto psicológico, mundialmente falando, era um negócio que não tinha como essa OMS, se tivesse 10 dela, dá jeito. Porque ela se dará completamente espiritualmente. Isso é um alerta para todos de todo o universo. Agora, tudo que acontecer na Venezuela, da mesma maneira, se sucederá no Brasil, sem tirar um pingo, nenhum detalhes. Isso eu vi mais forte hoje, nesse arrebatamento de espírito, o que eu já tinha dito centenas de vezes em novembro e dezembro de 2024. De lá para cá foram mais de 200 vezes. Mas hoje foi o final. Deus diz assim, é um documentário, ofício de número 1. E ele é completamente espiritual. Quem estiver em sua live vai fiscalizar você. E eles irão ver, com riqueza de detalhes, o acontecimento e os fatos da qual você vai afirmar na sua live. A qualquer momento, por 72 horas, os jornais mundialmente falando vão divulgar uma notícia grande, gigante, entre os Estados Unidos e a Venezuela. A qualquer momento. Eu vi um fogo. E esse fogo era ensurdecedor. Muito. Milhões de vezes, como se fosse um maçarico. Um maçarico, quando você aperta, sai aquela de fogo. Mas bilhões de vezes. É ensurdecedor, bilhões de vezes. Com alcance gigantesco. E um poder de queimar gigante. E o Senhor dizia, esse maçarico
Eu colocarei no Brasil, na Venezuela, na Argentina, em Cuba, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, como Rússia, China, Japão. Este maçarico, com esse fogo gigantesco, irá servir para fazer que as víboras peçonhentas e venenosas que estão escondidas há décadas, as víboras venenosas, quando o maçarico, os seus atos feitos, que estão escondidos há décadas, venham à tona a qualquer momento a partir de hoje. 19/10/2025, 15h50 agora. 15h50. 19/10/2025, 15h50. E Deus vai fazer, conforme ele me disse, nesse arrebatamento de sentido, detalhes por detalhes. Detalhes por detalhes. E por fim, escrito bem grande em cima desse rio, libertação. E eu vi o nome Brasil. Libertação, e eu vi o nome Brasil. É com muita pressa que Deus vai agir. Ainda este ano, com muita pressa, a partir de agora, dessa hora, desse minuto, milésimo, 19/10/2025, agora 15h52. Deus fala, Deus cumpre. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.